Aqui do lado esquerdo temos um cilindro oblíquo e, considerando que estamos a trabalhar com esta direção luminosa, que é indicada pela seta verde, vemos que esta região corresponde à sombra que é projetada pelo cilindro no plano da base, em concreto no plano desta base, e aqui a azul mais escuro temos a sombra própria. Em representação diédrica, para conseguirmos conhecer estas sombras, temos em primeiro lugar de representar estas duas geratrizes, que são geratrizes que pertencem à separatriz e, portanto, são as geratrizes que separam a zona iluminada da zona de sombra, pelo menos no que diz respeito aqui à superfície cilíndrica. Ora bem, como representar então estas geratrizes? Vamos considerar aqui esta imagem a branco. Temos o nosso cilindro e por um ponto exterior ao cilindro fazemos passar duas retas. Vamos considerar que é este ponto A. A primeira das retas tem a direção das geratrizes do cilindro. Vamos chamar esta reta G. Portanto, G será paralelo às geratrizes do cilindro. Portanto, será paralelo, por exemplo, a esta geratriz. E de seguida intersetamos a reta G com o plano de uma das bases. Neste caso, vamos escolher esta base mais abaixo. Vamos imaginar que a reta G interseta então esse plano, por exemplo, neste ponto. Vamos chamar o ponto P. De seguida, fazemos passar novamente por A uma reta, desta vez com a direção luminosa. Portanto, esta reta segue esta direção. Vamos chamar esta reta a reta D e intersetamos também a reta D com o plano da base do sólido. Este ponto será o ponto C. As retas D e G são concorrentes, portanto definem um plano. A interseção desse plano com o plano da base do cilindro é uma reta que passa pelos pontos C e B. Vou só subir aqui um bocado o ponto B, a minha ideia que está um pouco abaixo. Portanto, seria qualquer coisa assim. Correto? Portanto, esta reta, vamos chamar a reta I, é a reta de interseção do plano que é definido por G e D. Podemos até aqui esboçar. Será, por exemplo, assim. Será aqui um plano por alfa, vá. Então a interseção de alfa com o plano da base corresponde a esta reta I. De seguida, vamos procurar os pontos de tangência numa das bases do nosso cilindro, em concreto a base que pertence ao plano ao qual também pertence a reta I. Vamos encontrar então nessa circunferência os pontos de tangência com dois planos paralelos a alfa. Esses dois planos mais não serão do que os dois planos de luz tangentes ao sólido que definem as duas geratrizes que procuramos. Estas duas. Para encontrar esses pontos de tangência na circunferência da base, fazemos passar pelo centro da base, neste caso pelo ponto O, uma perpendicular à reta I. Vamos tentar fazer então isso mais ou menos assim, considerando então que esta reta é perpendicular à reta I. Podemos indicar então aqui a reta P, sendo P perpendicular a I. Onde esta reta P cortar a circunferência, surgem então dois pontos. Deste lado vamos considerar que será o ponto S e aqui teremos o ponto R. Ora, estes dois pontos são então os pontos a partir dos quais podemos avançar para o desenho das geratrizes que procurávamos. Então, por R desenhamos uma geratriz e por S desenhamos a outra. Estas duas geratrizes são então geratrizes que pertencem à separatriz e a partir daqui seria relativamente simples representar as sombras do nosso sólido. Portanto, recapitulando, por um ponto exterior passamos duas retas, uma com a direção das geratrizes, outra com a direção luminosa. Essas duas retas definem um plano, intersetamos esse plano com o plano da base e de seguida, pelo centro da base, portanto, neste caso seria pelo ponto O, representamos uma perpendicular à reta de interseção de alfa com o plano da base,
onde essa perpendicular interceptar a circunferência, neste caso da base, surgem dois pontos, a partir dos quais desenhamos então as geratrizes que pertencem à separatriz.